Boa noite, galera. Agradecer a todo mundo que está aqui hoje no Sacal. Hoje o Guilherme vai estar com nós aí. Ele vai estar passando tudo que ele sabe sobre criativo ali. Praticamente, acho que todo mundo aqui já caiu num criativo dele. Sempre ele passa ali no Instagram, então ele ensina bastante gente, tem bastante resultado. Foi recentemente no VTurb também, etc. Eu vou dar espaço para ele se apresentar melhor, né? Então ele vai poder falar melhor ali sobre ele, o que ele quiser dar ali, quem é ele, o que ele faz, etc. Então, esse espaço com você, Guilherme, já de começo já agradeço você ter aceitado o convite aqui para ensinar a galera aqui. Então, deixa as palavras agora para você. Boa, boa. Como o Henrique falou aí, acho que provavelmente todo mundo já deve ter visto pelo menos algum anúncio aí, ou meu, ou algum anúncio que eu escrevi, porque eu sou copy há mais de 6 anos, né? Então já escrevi muita coisa, já trabalhei com muito player, então provavelmente vocês já viram alguma coisa que eu fiz por aí. A ideia aqui hoje, cara, é mostrar para vocês como é que vocês conseguem fazer algumas mudanças ali nos criativos para conseguir dobrar o resultado dele, conseguir fazer mais variações, ser bem mais assertivo e tudo mais. Como o Henrique falou aí, eu consegui gerar bastante resultado com essa metodologia. Hoje a minha principal tese é em cima disso, que são os criativos orgânicos. E a ideia é compartilhar com vocês, ver como é que vocês conseguem adaptar isso. Depois eu vou explicar certinho quais são os pontos da aula, mas a ideia é vocês saírem com uma nova visão aí, quando a gente fala principalmente de formatos de criativos, né? Vocês conseguirem aplicar nos funis aí de vocês. E até para eu já ir entendendo e conseguir dar uns exemplos melhores, mandem aí no chat com que vocês trabalham, se vocês são copy, se vocês são gestor de tráfego e com qual nicho vocês trabalham também. Que aí eu já consigo ter uma visão melhor de que palavras eu uso, que exemplos que eu dou aqui para a gente facilitar, que vocês conseguirem aproveitar mais a aula. Duas coisas, tá? Podem ir mandando as dúvidas aí no chat durante a aula, eu vou parar em alguns momentos para responder. E aqui tá meio zoado, choveu de tarde, sei lá, a internet tá meio ruim. Então, se parar, se eu travar aqui, vocês me avisem, dão um grito aí, mexe a mão, sei lá, faz alguma coisa para eu entender o que aconteceu. Tá bem instável. Coloquei no 4G aqui, é para rolar, então, mas só. Tranquilo, qualquer coisa a gente dá um toque para você. Fechou. Só o Júnior e o Gabriel mandaram aí. Cadê o resto da rapaziada? Os caras não trabalham, tudo desempregado. Então aí só para assistir a aula. Esses já estão aposentados, certo? Não precisa mais. Trabalhar é bom demais. Pô, Aline, olha, a parte de anúncio, isso é brabo. Direct, eixo de memória, esses casos. Crédito bíblico, boa. Eu vou compartilhar a tela aqui, vocês me confirmam se está aparecendo certinho. Apareceu. Tá aparecendo. Boa. Então, rapaziada, essa aula aqui eu chamo de Masterclass Criativos Orgânicos, que é onde mais ou menos eu vou apresentar para vocês a tese que eu falei, né, dos formatos. O objetivo aqui é vocês entenderem como só conseguir dobrar o ROI do teu funil só fazendo anúncios que fogem do padrão. Então, coisas que poucas pessoas estão fazendo e que não fica aquela cara de anúncio, sabe? Sei que, pô, quem tá aqui é mais avançado, já tá um pouco ligado nisso, mas vai ficar um pouco mais claro aqui como que vocês conseguem fazer isso mais na prática em si. Então, né, o que você vai aprender aqui hoje? Você vai entender qual é a estrutura de ouro de criativos, qual que é o fenômeno cerebral que faz os teus criativos falharem, o que são, afinal de contas, esses criativos orgânicos, né? Por que eles são a única forma de escalar como encontrar os melhores formatos para o seu produto, como transformar criativos que você já tem em criativos orgânicos, e no final eu vou entregar 10 formatos coringas ali para vocês testarem nos criativos de vocês ainda essa semana. Os formatos mais fáceis ali, mais de boa e que funcionam para praticamente qualquer nicho. É por isso que tem esse nome. Então, quem sou eu, né? Já dei um spoilerzinho ali antes, mas vamos aprofundar um pouquinho aqui. Eu sou copywriter há 6 anos.
com as copies que eu escrevi, eu já gerei diretamente mais de 20 milhões em vendas para experts. Recentemente eu me especializei em criativos. Depois eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu tomei essa decisão, né? Pô, o cara tava lá escrevendo tudo e aí do nada vai fazer só criativo. Tem lógica. Depois você vai entender. E de lá para cá eu já escrevi mais de 3 mil anúncios. Acho que até bem um pouco mais que isso, mas é o número que tá aí que eu coloquei. Aqui tem alguns players que eu já trabalhei. Então, um pessoal bem grande aí, que provavelmente vocês já devem ter visto algum anúncio, comprado até algum produto, sei lá. E aí a gente vai falar aqui um pouco de formatos, né? Um pouco de como disfarçar o teu anúncio, quais formatos utilizar e tal. E quem sou eu para falar disso? Eu tenho dois grandes marcos nesse assunto aqui, que em 2023 eu trouxe o formato Choquei para o mundo dos anúncios. Então, era um formato que era muito usado no orgânico, né, pelas páginas de fofoca e tal. E antes desse anúncio aqui, eu não via ninguém usando. Pode ser que tinha? Talvez tenha. Mas eu nunca tinha visto. E aí a gente lançou esse criativo aí, escalou pra caramba, e aí depois todo mundo começou a utilizar nos anúncios também. E em 2026 eu trouxe o formato de cinema, que é esse aí, provavelmente você já deve ter visto alguns conteúdos ou até anúncios nesse formato, que também era muito viral no orgânico, o pessoal usava muito mais do que usava nos criativos. E aí depois que eu escalei esse criativo que vocês estão vendo, um monte de gente começou a usar também. E aí também tem o pessoal grande aí que tá se inspirando nos formatos, né? Esse criativo que eu acho que mais escalei até hoje, o pessoal modelou bastante. E tem o pessoal que até usa o meu produto. Então eu tenho um Swipefy de formatos que a gente traz alguns templates. E aí é legal quando eu vejo lá o pessoal usando e tal. Aí até o pessoal da G4 lá colocou no criativo. Show. Dito isso, né? Vamos começar respondendo uma pergunta que ninguém fez. Pelo que eu vi aí das respostas, vocês já estão mais avançados, então isso aqui provavelmente vai ser bem óbvio para vocês. Mas, pô, será que o criativo ele é realmente 80-20 de qualquer funil? 80-20 da escala de qualquer funil, né? 80-20 do funil é o funil e a oferta, mas da escala, pô, será que é o criativo mesmo? A resposta simples é sim. Na minha visão é. Acredito que a maioria aqui vai concordar comigo. E o motivo é bem óbvio. Pô, a maioria dos funis de venda, eles funcionam dessa forma aqui. Então a gente vai ter o anúncio vai levar para a página, essa página pode ser que tenha uma VSL, ou pode ser que não, mas enfim, vai ter o conteúdo da página. Da VSL da página vai para o checkout, do checkout vai para o upsell. E aí, consequentemente, a quantidade de pessoas que estão aqui na ponta do funil vendo o anúncio é muito maior do que a quantidade de pessoas que tem na VSL. Muito maior do que a quantidade de pessoas que vão estar no teu upsell. Então, pô, então você concorda comigo que se eu conseguir melhorar a qualidade das pessoas que entram no anúncio, se eu conseguir melhorar as métricas do anúncio, trazer menos gente não, né? Trazer mais gente por pagando menos, isso não vai melhorar todas as outras métricas do funil? Porque se eu mexer, pô, beleza, aqui eu estou impactando como, sei lá, 10 mil pessoas por dia estão reagindo a esse material. Aqui no upsell, eu estou impactando, sei lá, 30 pessoas. Então, normalmente o resultado aqui ele costuma ser muito mais expressivo. O upsell não é um bom exemplo porque, pô, tu acertar um upsellzinho, o negócio fica bom. Mas, enfim, pô, melhorar, sei lá, 1% a página da conversão de página, 2% a conversão da conversão da VSL é foda. Mas 0,5% da conversão da VSL, 3% da conversão de checkout. Beleza, vai melhorar o resultado, mas provavelmente não vai dobrar, triplicar o teu lucro ali e fazer você escalar muito mais. Agora, pô, triplicar o CTR do criativo, vai ter 3 vezes mais pessoas. Tu aumentar em 60% o teu hook rate, pô, tu vai ter muito mais pessoas assistindo o resto do criativo. Então, por isso que eu gosto de mexer tanto ali no anúncio. E aí, isso aqui, essa afirmação, né, que o criativo ele é 80 de qualquer funil, ele parte do pressuposto que você tem uma oferta validada, que ela está bem posicionada, que, pô, tu tem um mecanismo legal, uma oferta boa. E aí, sim. Então, resumindo, sim, o criativo ele é 80-20 da escala. Mas como é que eu descobri isso, né? Pô, como é que o cara chega nessa conclusão? Tô olhando para analisar, né? Não, pô, é muito óbvio. Só que demora para chegar no óbvio. E, basicamente, como eu falei para vocês, eu sou copywriter há 6 anos e eu passei muito tempo sendo um copywriter matador de demanda. Então,
Não sei se tem alguém aí que tá ao vivo aí que foi copywriter de lançamento. Cara, no lançamento, velho, vira uma máquina, pô. Principalmente quando na época não tinha IA, né? Então eu tinha que ficar escrevendo régua de e-mail, 1001 mensagem para enviar durante o lançamento, mensagem de aquecimento, de carrinho, de recuperação. Meu Deus, era um saco. Fazer, sei lá, 15 variações de headline para a página, era uma loucura. E aí os criativos ficavam meio de lado ali, né? Não eram tão relevantes e tal. E aí eu vim dessa escola. E aí quando eu fui para Perpétuo, eu ainda tava com essa cabeça de, tipo, vou ficar mexendo aqui, um pouquinho ali e tal. Ficar mexendo em página, na mensagem que a pessoa recebe e tudo mais. Eu mexia nisso aí e a parada não mudava. Então eu tinha metas absurdas para cumprir, só que eu ficava me mexendo nisso aí, trocava a página, trocava a cor do botão, trocava o banner do checkout e nada fazia a gente alcançar as metas que a gente queria. Só que toda vez que eu acertava um criativo, que eu mandava uma leva nova de criativo, o especialista gravava, te rodava e ele dava alguns resultados, o funil batia recorde. Então, tava vendendo, sei lá, 5, 6, 7 mil por dia, acertava um criativo e ia para 20. Eu falava, pô. Aí eu olhava lá, pô, mas o que mudou? Eu não testei página nova, não testei nada. Aí não, foi o criativo. E isso começou a acontecer recorrentemente. Tipo, cada leva acertava um e pum, escalava pra caralho. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo mexendo em banner de checkout, em copy de order bump? E aí foi isso, cara. Eu passei a colocar meu esforço no que mais estava gerando resultado. Porque, querendo ou não, o pessoal que é copy aí sabe, tu ganha em cima do que tu gera de lucro, que tu gera de resultado pro funil, e não do quanto de copies você escreve durante a semana, durante o mês. Então, foi uma decisão bem óbvia, na verdade. E aqui tem os cases dessa época. Então, eu tinha um produto que era um teste de arquétipos, que custava R$29,90. E em outubro a gente fez, sei lá, 130 mil ali com esse produto, já vendia bem. Só que em novembro a gente pulou para 450 mil. E 80% desse faturamento veio desse criativo aqui. Um criativo em imagem. Não foi feito nem no Instagram, isso que eu fiz no Canva, com a caixinha falsa lá e tal. E o negócio escalou pra caramba. Eu falei, pô, eu aqui quebrando cabeça, mandando o design fazer página, trocar a cor da página, fazer caralho a quatro, e nada dava certo. E esse criativo besta vendeu tudo isso. Eu falei, não, agora não cansei de ser trouxa. Aí fiquei fazendo só criativo. Aí tem esse outro projeto aqui também, que era um low ticketzinho de scripts para WhatsApp. Então ele tinha validado ali mais ou menos com 60 mil por mês. E com o criativo também que a gente validou num formato novo, o funil saiu de 60 mil para 250 mil, vendendo 60 mil em um dia por um único criativo. Eu não consegui resgatar o criativo para colocar no slide, mas enfim, era um criativo de diálogo dentro do carro lá, bem da hora. E aí eu falei, pô, não tem lógica, não tem lógica eu ficar fazendo outra coisa, senão ficar fuçando em criativo. E aí foi o que eu fiz. E depois de escrever uma caralhada de criativo, eu boto aqui mais de 2 mil para exemplificar, né? Mas foi bastante. Eu encontrei um padrão, que é a estrutura de ouro de criativos. Só que provavelmente vocês já devem estar ligados, que é basicamente dividir o teu anúncio em 3 partes: gancho, conteúdo e chamada, onde cada uma delas tem suas micropartes, né? E cada uma tem seus objetivos. Então, o objetivo do gancho ele é quebrar o padrão e segmentar. Não tem aqui, mas tem que adicionar. O conteúdo, ele precisa elevar o nível de consciência da pessoa, e a chamada precisa induzir teu prospect ali a tomar uma ação. Então, aprofundando um pouquinho mais aqui, o que eu considero essencial ali ter nessas partes do criativo, né? O gancho ele precisa quebrar o padrão, então isso pode ser tanto na copy, falar uma frase contra-intuitiva, algo nesse sentido assim, ou no formato. Então, o que está aparecendo na tela, quem são as pessoas, que cores estão aparecendo, né? Pô, tem um criativo que funcionou recentemente, que era o mesmo criativo que já estava vendendo, eu só coloquei uma luz roxa na cara da pessoa. E aí começou a vender mais. Pô, tá rodando teu feed ali, todo mundo parecia, tá do lado, pum, criativo roxo do cara. Chamou a atenção e deu bom. A segmentação, porque beleza, a gente quer chamar a atenção, a gente quer que as pessoas fiquem ali vendo o criativo, mas a gente não quer a atenção de qualquer pessoa. Então a gente precisa pensar em palavras
em histórias, em termos, em coisas que o teu principal vídeo, né, o teu principal público vai se identificar e vai ficar ali no teu criativo. Então, além de chamar a atenção, o teu gancho precisa segmentar. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam e que é, extremamente importante. E também o terceiro eu boto como opcional, que é tu trazer algum elemento de autoridade, né? Pode ser uma superestrutura, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Alguma coisa que faça a pessoa entender melhor, que faça a pessoa confiar mais rápido no teu produto, etc. Já o conteúdo, que é a parte do meio do criativo, o pós-gancho, na minha visão, ele tem que ter o mecanismo do problema, o mecanismo da solução e algum elemento de prova que gere esperança. Então, o que é o mecanismo do problema? Explicar por que a pessoa não está tendo e não teve resultado até hoje, não teve e não está tendo resultado até hoje. Explicar por que ela vai ter resultado agora e como. E trazer alguma trazer algum elemento de prova para falar, não, ó, eu tô te falando isso aqui, mas, falar até papagaio fala. Tá aqui a prova, ó. A pessoa testou isso e teve esse resultado. Eu testei e tive esse resultado. Fulano testou e teve esse resultado. Ou, sei lá, artigo científico X comprova o que eu tô te falando. Estudo tal comprova isso aqui que eu te disse. E aí isso gera uma confiança maior na pessoa e a esperança, né? Que ela fala, eu achei que era baboseira, mas o que esse cara tá falando é verdade. Talvez funcione. Então a ideia é gerar essa sensação de, agora vai. Encontrei uma parada interessante aqui, vamos ver o que é. E a chamada, para mim, ela tem 3 requisitos, né? Ela precisa ser ultra clara e objetiva. Então, se é para a pessoa clicar no botão verde escrito saiba mais, você vai falar, clique no botão verde escrito saiba mais. Se é para ela clicar e comentar a palavra X, é para ela comentar a palavra X. Então não confunde a pessoa. Ela precisa também ter elementos de urgência e escassez. Então é aquele básico, né? Eu não sei até quando, se ela vai ficar disponível, eu não sei, liberei apenas 10 unidades pelo preço X, tal, esse tipo de coisa. Para a pessoa se motivar a tomar a decisão naquele momento. Clicar no botão naquele momento e não esperar o próximo anúncio. Mas ali, tomando cuidado, né? Tem 2 avisos, né? Da chamada ultrapalha objetiva, tem o porém depende, porque dependendo do formato do criativo, tu precisa ajustar a chamada. Então, por exemplo, aqueles formatos de experimento social, por exemplo, que a pessoa tá na rua e vai entrevistar o especialista. Não tem lógica nenhuma, tu fala, não, clica no botão que tá aparecendo aqui embaixo. A pessoa tá dando uma entrevista, por que teria um botão embaixo, tá ligado? Aí o especialista fala, se tu conseguir deixar o link aí pro pessoal depois, voltar, tem que disfarçar ali, dependendo do formato. Mas são raras as exceções ali, são só alguns formatos que tem que tomar mais cuidado. Urgência e escassez também tem que tomar cuidado para não parecer mentira. Isso é um erro que eu cometia muito, que é, por exemplo, colocar uma promessa muito aleatória. Tipo, só vou liberar para 10 pessoas. E aí entra na página, tem lá, mais de 5 mil alunos. Que porra é essa? Tem que tomar esses cuidados para não parecer mentiroso na urgência e na escassez. Ou, vai ficar disponível pelos próximos 10 minutos. Mas daí a VSL tem 40. Tem lógico. Então tem que tomar esses cuidados. E por último, agregar valor na ação, na chamada, no clique da pessoa. Então é o quê? Você dá motivos para a pessoa clicar no botão. Tu dá mais motivos do que só o que ela escutou até agora. Então esse é o que o pessoal chama de segunda CTA, né? Então eu normalmente faço de 3 a 4 CTAs por criativo. Então faz a primeira, então se quer ter acesso, tal, clique e saiba mais. Beleza. Clicando no botão, tu vai para uma página onde tu vai descobrir X, Y e Z e ainda vai conseguir receber tal, com X% de desconto. Então clica aqui e não deixa para depois. Porque essa aula aqui era exclusiva para os meus alunos e agora eu estou liberando aqui por tempo limitado. Então clica aqui e assiste agora. A última pessoa que assistiu conseguiu ter esse resultado aqui, então, tu vai dando motivo, sabe? Sabe o pessoal que roda VSL aí, que depois do bloco da oferta, o pitch libera o botão no minuto 25. Mas aí a VSL tem 50 minutos. Cara, o que esse bicho ficou falando por mais 25 minutos? É basicamente a mesma coisa que tu vai fazer ali no teu criativo. Vai dar mais motivos para a pessoa que está ali indecisa, está insegura, está pensando se ela vai
clicar no botão ou não, vai ver a tua oferta ou não, vai dar mais motivos para ela clicar. E tem mais uma dica, que aqui eu vou ter que improvisar aqui, que eu esqueci de botar no slide, que é colocar um pós-criativo. O que é um pós-criativo? Não sei se quem já viu meus criativos aí, vocês vão ver que no final deles, eles têm só tem um negocinho, ó. Quando acaba o criativo, continua e aproveita que eu te vejo lá dentro. Reforçando a promessa ou reforçando os benefícios que a pessoa vai ter. Tem alguns que eu coloco até depoimento. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Tipo, esse aqui já é outro negócio, mais focado nos benefícios em si. Então, é uma parada muito fácil de fazer, que qualquer um consegue fazer aí, e que gera um resultado bem legal, principalmente no CTR do criativo. Eita. Só tem que adicionar isso no slide, eu sempre esqueço. Bom, mas beleza. Depois que eu descobri essa estrutura de ouro de criativos, né? Ainda assim, nem todo criativo vendia, nem todo criativo funcionava. O que é normal. Nem todo criativo que a gente faz vai dar certo, vai vender por N motivos. Mas aí eu descobri uma parada que aumentava ainda mais a minha assertividade e que fazia os criativos que eu já tinha venderem muito mais. Que é o formato. E aí a gente entra aqui do porquê o formato do criativo importa, né? Acho que para deixar isso bem claro, a gente tem que trazer a situação atual do nosso querido mercado digital. Então, nosso Zuckerberg aí, safadinho, a gente está com o tráfego cada dia mais caro. Esse ano, literalmente, ficou 12% mais caro. A competição está cada vez maior. Então, todo dia surge alguém criando seu produto com inteligência artificial e subindo no Meta Ads. Todo dia surge um guru novo. Todo dia surge alguém subindo algum produto novo, um aplicativo que o cara fez no Cloud Code, enfim. E isso lotou o nosso mercado de ofertas mais ou menos. Coisas que parecem boas, mas que no final das contas não funcionam. Ofertas genéricas, feitas pelo ChatGPT, feitas pelo agente de oferta de não sei quem, não sei lá. Que no final das contas é tudo porcaria. E se popularizou muito o mercado de modelagem. Mercado não, né? A técnica de modelagem. Que aí entra o problema. Porque tá todo mundo fazendo anúncios iguais. Então ninguém mais quer parar para pensar numa ideia de criativo. As pessoas pegam, vamos ver o que está funcionando, vamos copiar aqui, tal. E aí os caras não se dão o trabalho de entender por que o criativo funcionou. Eles só vão lá, transcreve o roteiro, já baixa transcrito ali no site offer, né? Pega e vai mudando ali o nome do cara para o nome do teu produto, a dor do cara para tua dor, e é isso. E tipo assim, eu não tô falando que isso não funciona. Isso funciona, eu faço meus clientes fazerem, faço com eles também. Mas, cara, isso é uma forma de fazer criativo. É um dos jeitos de fazer criativo. Não pode ser a base do teu negócio, entendeu? Porque aí, pô, se o teu concorrente para de acertar criativo, fudeu, tu vai ficar sem nada, vai ficar sem nada pra fazer. Entendeu? Acho isso muito louco, mano. Quem tem um negócio inteiro baseado em cima disso. É meio que loucura. E para finalizar, a gente tem um público com o ceticismo lá em cima. Então, o pessoal já comprou um monte de curso, já comprou um monte de material, já gastou uma grana da porra em mentoria e não teve resultado. Então, o público está cada dia mais cético para comprar alguma coisa nova, alguma solução nova, etc. E vocês têm alguém aí que tem processo comercial, que está em contato no lead, no X1 da vida, cara, com certeza viu esse aumento de ceticismo aí que o mercado tem. E o formato é importante justamente por esses dois últimos fatores. Todo mundo fazendo anúncios iguais e o público com o ceticismo lá em cima. O que essas duas coisas causaram, né? Isso afeta... O formato é importante, primeiro, porque todo mundo fazendo anúncios iguais. Então, se você muda o formato teu criativo para um formato que tem pouca gente utilizando, como eu fiz lá em 2023 e como eu fiz agora no começo do ano, pô, se destaca mesmo que a tua cópia não seja tão boa. Então, mesmo que não seja a melhor história do mundo, todos os gatilhos aplicados, ainda vai dar bom, porque é uma parada nova. É uma parada que a pessoa está acostumada a ver no orgânico, ela fala, porra, legal esse anúncio aqui, vou assistir. Então, acontece muito isso. Quando você usa um criativo que o teu mercado, um formato que o teu mercado não está utilizando.
e o público concêntrico lá em cima, porque o que acontece? Não, esse aqui eu vou explicar depois, na real. Mas por que isso acontece? Né? Por que as pessoas ignoram os criativos e tal? Tem uma coisa, um efeito, um viés cognitivo chamado efeito banner blindness. Basicamente é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro criou para ignorar tudo aquilo que parece propaganda, tudo aquilo que parece um anúncio. Basicamente, como é que os caras descobriram isso? Isso foi muito tempo atrás, foi feito... Pô, eu não vou lembrar o ano. Mas basicamente os caras pegaram uma série de pessoas e colocaram elas para fazer tarefas dentro de um site. E aí, tipo, elas precisavam completar aquelas tarefas dentro de um tempo limitado, né? Só que tinham algumas partes dessa tarefa que estavam disfarçadas de anúncio. Então, dentro do site lá, tinha um banner, para vocês se alguém que roda na TV Ads, aí essa parada. Tipo, o cara disfarçou uma parte da tarefa como se fosse um anúncio. Colocou um design de anúncio, disfarçou como um banner lá e tal. E as pessoas não conseguiam finalizar as tarefas porque elas ignoravam. Elas simplesmente passavam reto por partes que pareciam um anúncio, que nem eram, na verdade, uma propaganda, uma publicidade, mas que só pareciam. E isso vem se reforçando cada vez mais, né, cara? E aí surgiu esse efeito, né, que significa basicamente cegueira de publicidade, cegueira de banner, sei lá. E isso vem se popularizando, isso vem acontecendo cada vez mais. Então, no jornal, não sei, pô, eu não consigo lembrar a última vez que eu li um jornal, mas enfim, quando eu lia jornal, a gente sempre ignora aquele blocão de propaganda. Então, pô, você tá lendo a notícia lá que o cara caiu de moto, não sei o que, se acidentou, e aí tu, do nada, propaganda, não sei o que, Motors, moto em promoção, não sei o que, tu só pula pra próxima página e quer ver o resto da história. Tu tá fazendo como é que é o nome? Teu caça-palavras lá no jornal, e aí tu quer ver onde é que tá o próximo, você vai pulando as propagandas até chegar no próximo. E é isso, tá ligado? Na televisão, a mesma coisa. O horário do comercial, que é onde passam as propagandas, é o horário de sair, de ir no banheiro, de ir buscar uma água, de fazer uma pipoca. É o horário de sair da frente da televisão, entendeu? Então as pessoas elas já não querem ver isso. Quando vai pro intervalo, agora eu vou fazer outra coisa aqui, pega o celular, enfim. Sites é a mesma coisa, velho. Tu vai, abre um site, quando aparece aquele pop-up na tua cara, assim, tu não vai ler o que tá escrito. Tu vai procurar onde é que tá o xizinho, para tu fechar e ir pro próximo passo, quando aparece aqueles negócios assim. E aí tem os banners laterais, dos lados, em cima, enfim. Você só vai no meio, você só vai ler o que tá rolando ali. Tu não vai olhar pros lados, enfim. Tu ignora, simplesmente ignora. E nas redes sociais, que é onde tá o nosso público-alvo, não é diferente. Tipo, olha o exemplo do YouTube. Quando foi a última vez que você viu um anúncio do YouTube por mais de 5 segundos e não ficou clicando no pular anúncio ali até dar os 5 segundos que você conseguir pular? Tu não fica puto quando é aqueles anúncios, sei lá, da Apple, que é 20 segundos e tu não consegue pular? É exatamente isso, tá ligado? Fala aí. Só pegando esse ponto ali, o que agora as pessoas estão descobrindo, né? A galera mais leiga ainda não sabe. Mas eu que sou um pouco ali mais da rataria ali, a gente sempre usa o Brave, né? Que é um navegador que não tem anúncio nenhum, nem no YouTube, nem em lugar nenhum, né? Aí o que a galera tá fazendo agora? Alguns experts descobriram isso, que tem canal no YouTube, principalmente o Cariano ali, que é um dos que eu vi que ele notou isso. Os caras viram que agora os caras sabem que tem um navegador que detecta o anúncio e retira. Agora os caras da edição mesmo, eles vão lá e colocam um anúncio. Então não tem como o cara exatamente pular, entendeu? Verdade. Tem muito canal que faz isso, cara. Que bota os anúncios dentro do próprio vídeo. Realmente, velho. Realmente. Quem começou com isso aí foi aquele João, não sei o que, João Paulo, eu acho que é dinossauro do digital lá, que o cara vendia. Não lembro o nome dele, mas que ele vendia método de ganhar dinheiro com aposta esportiva, e aí, ao invés de pagar pro YouTube, ele colocava o anúncio no começo dos vídeos, gols do dia do Brasileirão. Tipo, ele pagava o pessoal colocar dentro do anúncio. Isso aí é forte. Não, realmente. Mas eu também, eu não uso esse navegador aí, mas eu uso o Adblock, então eu não vejo porra nenhuma. Voltando aí, é isso aí, cara. Tipo, no YouTube, a pessoa bate o olho no anúncio e só quer esperar dar os 5 segundos para pular. No Instagram também, quando a pessoa vê que tem
o selinho patrocinado lá embaixo, mano, a primeira coisa que ela faz é ir pro próximo story, pro próximo reel, etc. E aí tem um videozinho lá do Ícaro falando mais sobre isso aí, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. E aí, pô, além desse efeito, né, quem que é o vilão? Hoje em dia, se a gente pensar, então, aí nos anúncios. Na minha visão, o vilão é o formato guruzão. É aquele criativo, onde você bota o seu terninho, sua melhor roupa, pega a câmera profissional, aluga estúdio, sei lá, e grava ele bonitinho, falando direto pra câmera, com uma voz entonada e naquela copy mais básica de todos. Ah, se você é tal coisa e quer aprender a tal, clica aqui. Cara, isso aí é loucura. Aí tem alguns exemplos aqui, né? O Elias, o Guto, o Cariani. Aí, pô, talvez tu esteja pensando, cara, se não funciona esse tipo de criativo, por que os grandes players fazem? Porque, pô, esses caras aqui são referência no nicho deles. Então, por que eles estão fazendo esse tipo de criativo se não funciona? Por uma parada chamada superestrutura. São basicamente termos, marcas, pessoas que trazem autoridade imediata e identificação imediata. Ou seja, o Guto Galama não precisa de elementos externos para chamar a tua atenção. A cara dele chama a atenção, porque as pessoas conhecem ele. O Cariani não precisa de um elemento externo para chamar a atenção. O rosto dele chama a atenção. Então, é importante que você não se compare, principalmente você é o especialista aí com esse tipo de pessoas. Isso é um erro que eu vejo muita gente cometendo, tá? Ficar modelando esses players, tipo, literalmente copiando e colando o que eles fazem, sem levar em consideração a estrutura, não. A autoridade que esses caras trazem junto com eles, os anos de conteúdo que eles já produziram. Então pensa, pô, sei lá, o cara deve soltar 2 vídeos por dia no YouTube há 6 anos. Então uma pessoa que gosta dele já viu muitas horas o rosto dele, já ouviu a voz dele por muitas horas. Então quando bate o olho no criativo, fala, legal, é o Cariani, eu confio, vou clicar aqui e vou comprar. Mesmo que a copy seja ruim, entendeu? Então até viralizou esses tempos atrás acho que foi o Leandro Ferrari reagindo à VSL do Cariani, tacando pau lá, mas o bicho tava escalando pra caralho, porque mesmo com a copy ruim, com a edição ruim, com a oferta ruim, o negócio tava vendendo. Então tem que levar em consideração isso aí quando vocês forem pensar em modelar esses grandes players. Tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa que eu pegar e ir lá modelar os criativos do lado dele, entendeu? Pô, tem lógica. Claro que o lado dele é criativo pra caralho, então talvez traria boas ideias, mas via de regra não tem muita lógica não. Aí só para exemplificar, né? Então, por exemplo, trouxe headlines aleatórias aqui. A gente tem o título: esse chá de hibisco vai te ajudar a perder peso rápido. Tem força essa cópia? Mais ou menos. Esses formatos vão fazer seus criativos escalarem mais. Tá, beleza. Pode ser que sim. Esse método de treino vai fazer você ficar no shape. Tá, beleza. Aí agora, olha como muda. Esse chá de hibisco gera o mesmo resultado do Monjaro. Porra, imita os efeitos do Monjaro. Foi o que o pessoal mais calou também, essa narrativa aí, né? Mas, enfim, para vocês entenderem como só a palavra Monjaro, as pessoas já relacionam com, pô, Monjaro. Qual que é as primeiras coisas que vem na cabeça? Perder peso, rápido e sem esforço. Então, associar o teu produto a essa marca, esse produto, é muito bom. Nesse caso aqui, esses são os formatos que o Hormose usa para escalar seus criativos. Pô, se o Hormose usa, o bagulho é bom. Então eu vou testar. Esse método vai fazer você ficar no shape. Esse truque do Ramondino vai fazer você ficar no shape. Pô, tu pensa no Ramon. Você já pensa, pô, o cara é gigantesco. Pô, se ele usa, então, se eu usar, não vou ficar daquele tamanho, mas pelo menos vai dar algum resultado. Então é legal vocês pensarem também aí, né? Na pesquisa de público isso deveria ter, mas tipo, quem são as pessoas que o teu público consome, quem que eles veem como autoridade. Só trazendo isso para o teu criativo já muda bastante o resultado. Inclusive, fazer criativos em cima dessas superestruturas é uma coisa que eu costumo fazer bastante, que funciona bem. Show! Mas então, se as pessoas, mesmo que tenham uma superestrutura, né, as pessoas ignoram os vídeos que parecem anúncios. Qual que é a solução? A solução
é fazer criativos orgânicos. Pô, mas o que são criativos orgânicos, né? São anúncios que não parecem anúncios. Anúncios que se disfarçam no feed do público. Então, é basicamente tu usar elementos de criativos orgânicos no pago. Então, aqui tem alguns exemplos, né? O caixinha de pergunta. Pô, negócio mais nativo que existe no Instagram. Todo dia tem alguém, pô, é impossível tu abrir os teus stories hoje e não tem ninguém respondendo uma caixinha de pergunta. E não necessariamente aquela pessoa vai estar te vendendo. Então, tu relaciona aquilo com conteúdo de valor. Se o cara está respondendo uma caixinha, ou ele vai falar alguma coisa engraçada, alguma coisa polêmica, ou ele vai me ensinar alguma coisa. Então, já quebra um pouco essa barreira de anti-anúncio. Aqui é o formato de tela verde, né? Que é basicamente a pessoa reagindo a alguma coisa que está atrás dela. Então, muito comum também, principalmente em Reels, TikTok também é muito forte esse formato. Que é uma parada nativa do Instagram. Tu consegue colocar qualquer imagem ali, tu ajusta o teu rostinho e tu consegue reagir a qualquer coisa. E também o formato de cinema, que era muito utilizado ainda é, né? Corte de podcast, aqueles vídeos motivacional, os cortes do Raya Santos falando merda, tudo nesse formato aí. Mais ou menos nessa pegada. Então era uma parada que funcionava muito no orgânico e a gente trouxe para os criativos que deu certo. Aqui tem mais alguns exemplos também. Então, formato de meme, né? Pop e tal. Caixinha de pergunta também. Formato de meme, tipo, esse videozinho desse bichinho aí viralizou pra caralho. Aí o Alan foi lá e colocou uma copa em cima. Então, coisas que já são do dia a dia de consumo ali das pessoas, que tu coloca no teu anúncio. E por que esse tipo de formato funciona tanto? Eu já começo perguntando, você pularia um vídeo com esse gancho? Com esse gancho, com essa imagem? Pô, dificilmente, né? A chance de tu pular um vídeo assim, do que um vídeo igual eu tô aqui agora, sentado no escritório, com o fundo branco e olhando para a câmera aqui, a chance de você pular esse coletivo era muito maior. Mas, além disso, né, eles funcionam por quê? Se disfarçam no feed do público, então as pessoas acham que é um anúncio, eu acho que é um conteúdo, ele parece um conteúdo, ele retém, porque parece não só um conteúdo, mas um bom conteúdo, porque, pô, se no pessoal do conteúdo não é tão bom de copy. A gente dos anúncios, a gente é melhor de copy que eles. Então, se a gente faz uma parada no formato de conteúdo, como a copy de anúncio, o negócio fica bom, prende atenção. Ele vende meio que sem vender. Claro que tem a chamada, né? Tem a CTA ali e tal, mas a pessoa meio que ela vai sendo levada ali achando que ela tá consumindo algum conteúdo e quando ela vê, pô, clicar no botão, ô louco, tem um botão aqui, vamos ver. Tá. Funciona também, porque a Meta prioriza anúncios que parecem nativos. Está na nota da Meta, quando ela lançou o Andromeda, está escrito lá que anúncios que são nativos, que parecem nativos, tendem a ter uma performance maior. E aqui, cara, acho que os dois principais pontos. Criativos, nesses formatos mais orgânicos, eles geram mais interações. As pessoas interagem mais, curtem, compartilham, comentam, salvam o criativo. E isso é muito vantajoso para a gente que anuncia, porque isso baixa expressivamente o CPM. Então, tu paga muito mais barato para tu continuar imprimindo aquele anúncio. Então, é muito, muito importante que você leve isso em consideração. Provavelmente você vai ver os melhores criativos que você tem, provavelmente eles têm bastante interações, têm bastante curtidas, têm bastante comentários, e principalmente comentários elogiando o produto ajudou muito na conversão também. E, por último, eles possibilitam uma lateralização infinita. Porque, pô, quando a gente faz lateralizar criativo, vem na cabeça mudar o gancho do anúncio, mudar o avatar, mudar o cenário, mudar a cor da roupa do cara, mudar uma parte da copy, falar a mesma copy com palavras diferentes. Só que agora, além de todas essas variações que você fizer e validar, tu consegue fazer mais variações ainda mudando o formato desses anúncios. Tu consegue fazer diversas variações só colocando o criativo que você já tem em um template de formato novo e joga lá, entendeu? Não precisa nem regravar, nem fazer uma mudança específica na estrutura do criativo. Só muda um pouco a edição ali e já era. Isso é muito bom, principalmente para quem depende de volume de criativo. E aí, como que eu descobri, né, essa parada de formatos orgânicos e tal, antes da Meta avisar para todo mundo?
Lembrando, tá? Se forem surgindo dúvidas, alguma coisa que ficar confuso, vão anotando aí, eu vou mandando no chat, que aí depois fica mais. A gente consegue tirar tudo de uma vez só. Mas enfim, como que eu descobri isso? É uma história bem rápida, na verdade. Eu tive um especialista, na verdade, que ele era alérgico a gravar criativo. Certeza que quem é copy aí, ou quem é coprodutor, estrategista, se tiver alguém aí, com certeza já passou por uma dessas. O especialista é alérgico a gravar criativo, não quer gravar de jeito nenhum. Se tu manda 30 criativos, ele vai gravar 10. É nessa pegada. E aí toda semana eu escrevia roteiro e os roteiros voltavam. O cara não gravava, se gravava, não era seguindo a minha copy e a gente ia assim. Só que, pô, precisava de criativo, velho. A gente tava escalando 30, 40, 50, 60 mil por semana. Eu precisava de criativo. Eram vários perpétuos rolando ao mesmo tempo e a gente precisava de criativo. E aí, cara, eu tava rolando meu Instagram e eu vi um criativo do pessoal da Be Confident. Não sei se você tá ligado aí. É basicamente um aplicativo que. Um aplicativo não. É uma IA que ensina inglês no WhatsApp. Tipo, conversa no WhatsApp e tal. Eles tinham feito um criativo que era uma edição sobre gancho. Então o gancho ali, ele era editado, tipo, tinha o criativo original, eles colocaram um gancho na frente, feito com só na edição. Falei, pô, por que não, né? Uma boa, vou testar isso aí. Eu testei isso, funcionou pra caralho. E eu falei, pô, que doideira. Aí eu fui replicando, passei, era aqueles ganchos, tipo, tem o criativo no fundo, e aí tem um carinha, esse cara aqui falou não sei o que lá, e agora tá sendo cancelado. E aí começava o criativo. Aí eu fiz a mesma coisa, né? Porque trabalhava presencial, né? Aí eu saí catando todo mundo assim no escritório, botei enfileirado, gravei, fui gravando um gancho em cada um, e a gente botou pra rodar e validou pra caramba. E aí, pô, eu tenho a pira de sempre que eu testo alguma coisa e funciona, principalmente quando funciona muito, eu quero entender por que aquilo funcionou. E, pô, mais do que saber o que não funciona, a gente tem que saber o que funciona e por que aquilo funcionou. Isso já é uma parada interessante pra vocês mudarem ali no modelo mental de vocês. Pô, tudo que vocês testarem que derem certo, não só saem replicando. Tenta entender o que daquilo aí funcionou. E aí eu cheguei nessa conclusão, acho que, claro, pô, é uma imagem nova que a pessoa ainda não viu. Então, talvez o público que foi cativado pelo criativo anterior não está sendo cativado por esse, e vice-versa. Mas também porque aquilo parecia um conteúdo, velho. Os nossos criativos, eles já meio que pareciam que a gente usava os formatos mais tipo de diálogo, assim e tal, não era tanto no formato guruzão. Mas eu pensei, pô, isso aqui parece aqueles canais de fofoca do TikTok. E aí foi daí que surgiu o nome desse formato, inclusive, né? E, pô, enfim, aí eu fui pegando essa pira, eu falei, não, vou testar várias coisas diferentes e tal. E aí nasceram os primeiros formatos orgânicos, que na época foram caixinha de pergunta, tela dividida, formato de fofoca e o formato da Choquei. Então, caixinha de pergunta, eu pensei, tá, eu vi criativo funcionando nesse formato, pensei, dá pra eu colocar no gancho do meu criativo. Fui lá, coloquei e validou. Eu falei, pô, agora eu vou ter que replicar infinitamente. Aí repliquei infinitamente. Tela dividida. Não preciso gravar de novo, só preciso passar pro editor, colocar uns vídeos aleatórios que conversam com o que a pessoa tá falando e uma legenda bonitinha. Também, testamos, validou. Isso aqui, cara, com um vídeo satisfatório também funcionou muito na época. Isso era 2024. É, 2024. Funcionou muito. Hoje em dia já não funciona tanto. Até depois que a gente começou a escalar, o Ladeira começou a fazer assim também, o Ney Araújo começou a fazer assim também, o pessoal começou a utilizar. Fofoca funciona muito ainda também. E o da Choquei foi porque eu vi no orgânico e falei, vou testar. E aí surgiram esses 4 formatos aí, e depois nasceram os 50 formatos que escalam, né, que é o produto que é o meu produto de entrada hoje. E aí, como prometido para vocês, vou trazer aqui vou trazer 10 formatos Coringa pra vocês testarem já nessa semana. Alguns tem que regravar, alguns tem que reeditar e tal, mas eles têm ali algumas estrelinhas que são os níveis de dificuldade de fazer. Então vocês podem testar os mais simples ali primeiro. E aí tirem print ou anotem aí para testar. Primeiro, caixinha de perguntas, mais básico, não tem segredo. Tu vai abrir o teu Instagram, vai abrir uma caixinha falsa, vai mandar a tua pergunta lá, batendo em alguma dor do lead ou trazendo algum resultado, e já era. Coloca lá na caixinha e vambora.
Vou passar até algumas cópias validadas de caixinha, tá? Uma boa de dor é tipo, estou travada em dor. O que fazer? Aí tu fala no criativo, já era, gancho validadaço. Gancho de resultado. Testei seu produto, no caso, no meu caso, testei seus formatos, ou testei sua receita, ou testei seus exercícios e alcancei o resultado X em X dias. Isso aí, matador também, para público mais quente e tal, funciona pra caramba. Já podem anotar aí para testar. Segundo, formato de diálogo. Funciona para qualquer nicho, velho, e pouquíssima gente faz. Por que pouquíssima gente faz? Porque é difícil pra caralho. Primeiro que você tem que ter mais uma pessoa para gravar contigo, e a pessoa tem que desenrolar também. Então, funciona bastante, vale a pena fazer, vai dar certo, na maioria dos casos vai dar certo, mas dá um trabalhinho pra fazer. Formato de meme. Editar é fácil pra caramba, qualquer editor consegue fazer. Agora, ter a ideia do criativo de meme é um pouquinho mais difícil, por isso que eu coloquei 3 estrelas. Mas, pô, se o cara tem uma criatividade ali, tem uma boa base de referências e tal, muito easy, muito fácil. Tela verde, super fácil também. Só botar ali, grava o teu criativo e bota e remove o fundo depois, ou grava direto no Instagram na ferramenta. Tá bom pra caramba. O outro é tela dividida, também a mesma coisa. Tu vai ter o teu criativo que você já tem, você só vai adicionar mais imagens em cima e tal. Tela verde também, tá? Você pode tanto tela verde quanto caixinha de pergunta, quanto tela dividida, você pode fazer com criativos que você já tem gravado. Só colocar, adicionar esses elementos aí no criativo que vai dar bom. E não tá passando aqui. Mais 5, formato de UGC, nesse caso aqui em primeira pessoa. Então, basicamente, ao invés de tu estar promovendo o seu produto, falando sobre as vantagens dele, como você criou e tal, tu vai se colocar na posição de cliente e vai falar como foi a tua experiência com o produto. É um pouco tendencioso, porque você é o criador do produto, mas funciona pra caramba também, porque normalmente as pessoas não percebem. Outro formato também é o formato de Showcase. Depende um pouco do nicho, tá? Tem nichos que não vai funcionar, a pessoa não vai se identificar. Funciona bastante para nichos onde mulheres compram mais, mulheres também não tão velhas, mulheres mais novas, funciona pra caramba. E é fácil de fazer pra caramba, é só tu fazer no Canva lá e já era, tem segredo. Formato fala e faz, isso aqui é muito bom, mano. Basicamente a estrutura vai seguir a padrão do criativo, né? Só que você vai estar fazendo alguma coisa enquanto você fala a tua copy. Não posso estar aqui, ficar abrindo e fechando a garrafa aqui enquanto eu falo criativo. Posso ficar fazendo isso aqui, sei lá, mexendo assim enquanto eu falo criativo. Posso ficar com a caneta aqui, igual eu tô a aula inteira, né? Não consigo ficar sem nada, não. Então, posso ficar abrindo e fechando a caneta aqui enquanto eu falo com vocês. Isso vai prender a atenção, velho. Não sei por que funciona pra caramba isso aqui. Formato de fofoca. Então, aqui é basicamente um tela verde, só que vai mudar um pouco a comunicação. Normalmente você vai estar... o tela verde, né? Normalmente vai ser alguma análise, alguma coisa que você está fazendo ali. O fofoca, tu vai colocar uma terceira pessoa dando uma opinião sobre o teu vídeo antes de rodar o vídeo. Então esse cara aqui foi cancelado porque revelou os melhores formatos para escalar. Essa mulher aqui foi presa por passar na alfândega com o Ozempic, mas mal sabia ela que ela podia ter o mesmo resultado sem a canetinha. Gancho bom, hein, pai? Gancho bom. Pessoal do emagrecimento aí. Criei agora. E por último, formato de sketch. Mano, esse formatinho dá muito bom. Só que, nível 5 de dificuldade. Porque tu precisa de um roteiro bom, então tem que ser um roteiro que seja uma história. Tu precisa de pessoas para fazer, então no mínimo 2. E tu precisa de pessoas que são boas de atuação. Então tem esse probleminha aí. O que é uma sketch, Gui? Pô, sei lá, Porta dos Fundos. Todo mundo aqui já viu o vídeo do Porta dos Fundos. Aquilo é uma sketch. É tipo uma cena, é um mini-filme, vai. É um mini-filme, uma cena que representa alguma coisa do dia a dia. E aí, por que funciona tanto? Pessoas se identificam muito, cara. Se identificam muito com esse tipo de formato, porque ela se vê na pessoa que está passando pelo problema, na pessoa que está expressando ali as dores dela. Funciona pra caramba. Fechou. Esses são os 10 formatos aí. Acho que depois eu libero o slide pro Henrique também, vocês podem olhar também. Gui, mas dá muito trabalho, pô, tem que ficar reeditando o criativo, tem que ficar
gravando de novo, mudando, não sei o que, pô. Quer escalar ou não quer, cara? Mas enfim. Boa notícia. Você não precisa fazer o criativo inteiro no formato diferenciado. Muda só o gancho, velho. Muda só o gancho do criativo para um formato que vai chamar a atenção. Claro que tem alguns que não faz sentido, pô. Formato de caixinha de pergunta. Por que uma pessoa que começou a gravar uma caixinha de pergunta depois vai mudar de cenário? Tipo, não faz muito sentido. Funciona? Funciona. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Tem público que é mais chato. Mas, mano, você mudando só o gancho do criativo ali, os primeiros 3, 5, 6 segundos ali, depende do tamanho do gancho, né? Já vai ajudar bastante, já vai melhorar, provavelmente vai melhorar o teu cliente, vai melhorar a qualidade das pessoas que estão chegando ali no teu funil. E aí, pô, se tu não quer perder a atenção das pessoas, né? Porque vai voltar para um formato guruzão depois, você coloca alguma coisa ali no segundo 10, segundo 11, 12, para voltar a chamar a atenção. Pode ser alguma inserção, alguma mudança de cena, alguma coisa que vai mostrar na tela e tal. Isso é uma paradinha que eu sempre busco colocar nos criativos ali nesse período. E aí, toma uma água aqui. Como é que você vai encontrar, né? Pô, que a gente falou que tem que ser, o criativo tem que ser num formato orgânico, tem que estar tudo certinho e tal. Como é que você vai encontrar? E aí, acho que antes de entrar nesse conteúdo, me confirmem se tá tudo entendido, se a aula tá boa, se tá tudo certinho, se vocês conseguiram pegar o conteúdo, conseguiram entender tudo que foi dito até agora, se eu posso seguir. O Brabo aí escalou 100k dias só com formato de caixinha. É isso aí, bicho. Ô, louco, velho. Doideira. Boa, boa. Vou seguir então. Como é que você vai encontrar os melhores formatos para o seu produto, né? Porque, pô, a gente busca aí na biblioteca, dá uma olhada, pega ali o que tá funcionando no mercado e tal, e vai replicando. Mas, pô, ficar fazendo igual todo mundo, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo. E se todo mundo estivesse escalando, ninguém ia estar aqui nessa aula, né? Mas como é que a gente vai encontrar esses formatos? Basicamente, são quatro, três ou quatro formas de encontrar. Primeiro, quais são os fatores determinantes, né? Pra você conseguir filtrar quais vão ser os formatos que o teu público mais consome. Porque a ideia aqui, principal, como já tinha dito antes, é disfarçar o teu anúncio como se ele fosse um conteúdo orgânico, uma coisa que a pessoa já consome no dia a dia. Então você precisa identificar quais são os conteúdos que essa pessoa consome. E aqui são os fatores que vão determinar isso. A idade média do público. Então, varia muito, né? Varia muito. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos, tu botar um meme ali para ela comprar um produto, vai ficar meio esquisito. Ela não vai botar tanta fé. Agora, um cara mais jovem, público de 20, 25, aí ele vai na boa, vai achar legal e vai comprar. Enfim, depois depende do público. Outra coisa também, os grandes players do nicho. Normalmente são eles que definem quais formatos as pessoas consomem. Então você tem que estar muito atento nisso. Consumo em rede vizinha. Então, pô, a gente quer vender no Instagram. Mas o que essa pessoa consome no YouTube é muito importante. O que essa pessoa consome no TikTok é muito importante. O que essa pessoa consome no WhatsApp é muito importante. Quais grupos ela tá, qual tipo de conversa ela tem. Isso é muito importante também. E o consumo offline dessa pessoa. Então, o que ela consome no dia a dia? Ela lê jornal? Ela vê televisão? Quais programas de televisão ela assiste? Inclusive, isso é uma coisa que o pessoal usou muito lá fora, né? Eu vi várias séries lá no Swipe já que, tipo, é tudo em formato de talk show, ou de programa de TV, de podcast, parada assim. Então tem que ficar muito atento nisso também. E pesquisas que ela faz. A gente vai no Google Trends, paradas assim tu encontra. Então, a primeira forma é tu utilizar esse negocinho que você tem aqui, ó. A cabeça. O que tem aqui dentro, na verdade, que é o cérebro. É tu parar, velho, e pensar. Pô, meu público-alvo é XYZ, é a dona Cleusa, que tem tantos anos, e tem 3 filhos, e faz não sei o que, não sei o que lá. Que tipo de conteúdo essa pessoa consome? Aí tu vai parar, vai pensar, e vai começar a anotar.
vai pegar uma canetinha ou vai escrever no Google Docs e vai começar a anotar que tipo de conteúdo essa pessoa consome. Dali tu já vai ter pelo menos umas 3, 4, 5 ideias de formato para você testar ainda essa semana. Segunda forma, caso tu queira validar a tua pesquisa, deixa eu tirar esse fone que não tem ninguém falando nada. Caso tu queira validar a tua pesquisa, tu pode fazer uma pesquisa mais profunda. Então tu pode pesquisar palavras-chave do teu nicho, coisas que as pessoas, coisas que vão aparecer, produtos ali do teu nicho, né, conteúdos e tal. Faça isso no TikTok, porque o mecanismo de pesquisa do Instagram é uma merda. No TikTok funciona melhor. YouTube também é legalzinho, mas o TikTok é top 1. E também nos perfis grandes do teu nicho. Então, como eu falei antes, né? Os perfis grandes normalmente são os que definem quais formatos vão estar em alta, o que as pessoas vão estar consumindo, etc. Além disso, isso aqui é um puta de um... Não sei se é um hackzinho, mas é uma puta de uma dica. Que é vocês terem um perfil espião. O que é um perfil espião? Basicamente, vocês já devem ter ouvido falar disso, mas eu vou reforçar. É tu criar uma conta na plataforma que tu tá anunciando, Instagram, YouTube, enfim, e tu se comportar exatamente como tua melhor persona, como teu melhor prospect ali. Então, tu vai começar a seguir os grandes players do nicho, tu vai começar a seguir páginas que falam daquilo, vai começar a curtir esses conteúdos, vai começar a assistir os vídeos até o final, vai começar a clicar nos anúncios, vai clicar nos teus anúncios. E aí, mano, esse perfil vai virar uma fonte infinita de ideias. Não só de formatos, mas de tudo, velho. De gancho, de assuntos para tu trazer, de coisas para você abordar, de histórias para você contar nos seus anúncios. E, recentemente eu vi uma dica muito boa, mano. Isso aqui me fez coçar a cabeça e eu testei e funcionou. Que é o quê? Normalmente, quando tem um vídeo muito viralizado, tanto no Instagram, quanto no Shorts, quanto no TikTok, normalmente vai ter 1 ou 2 comentários que vão ter muita curtida. Cara, esses comentários são o ouro, velho. Porque ali, tu vai ter o supra-sumo do suco do que o teu público se identifica. Porque por que a pessoa curte um comentário? Porque ela gostaria de ter comentado aquilo. Porque aquilo faz muito sentido para ela. Então, normalmente, esses comentários que às vezes estão fixados ou que pelo menos têm muitas curtidas, normalmente eles vão te expor alguma coisa que o teu público concorda, que é uma crença do teu público ali. Isso aí, mano, na mão do copy vira ouro. Então, já fica essas 2 dicas aí. Perfil espião e dos comentários. Terceiro método. Ah, tá. Tem uma dica extra. Porque, pô, tu encontrou, beleza. Ah, e detalhe, né? Tudo isso que você está fazendo, você está anotando, está salvando em algum lugar quais são os formatos que mais se repetem, o que tu consegue adaptar e tal. Se tu quiser validar se isso realmente é bom ou não, pô, será que vai funcionar no tráfego ou não? Pô, tu pode ir na biblioteca de anúncios e nesses grandes players aí ver se eles estão usando esses formatos nos criativos também. Cara que estão escalados, ver se eles estão usando os criativos também. Isso vai te dar uma boa... Vai diminuir como é que fala? Sei lá, vai diminuir as possibilidades ali, as opções para você ser mais assertivo. E aí tu pode pesquisar tanto na biblioteca quanto no swipe, né? O famoso swipe offers aí que deixa isso aí tudo redondinho. Nossa, depois que eu assinei o swipe, a minha vida foi 100% transformada, cara. Porque eu tinha, sei lá, metade do meu armazenamento do Mac era um criativo que eu tinha salvado. Aí ali, mano, ali tá tudo bonitinho, você só abre, você só vê o formato criativo ali, tem a transcrição redondinha, meu Deus. Ah, beleza. E também você pode usar os 50 formatos, né? Que é o meu produto, você vê os exemplos lá, modela e testa. E para tu validar tudo isso aí, tu vai ter que testar na prática. Então tu vai ter as ideias ali de formatos que você extraiu do senso comum, do teu cérebro, as ideias que você extraiu do teu perfil espião, as ideias que você extraiu do swipe, da biblioteca de anúncios, e tu vai ter tudo isso aí listado, e tu vai ter que testar, né? Tu tem que botar ali no tráfego para ver o que funciona ou não. E aí, normalmente, quando o formato é bom, ele vai se destacar ali muito, 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 muito rápido. E aí, o que você vai fazer é testar essas coisas isoladamente, né? Com a tua verba de teste ali. Vai testar a mesma copy com formatos diferentes. Então, para realmente testar só essa variável. E aí, fazendo essas 4 formas aí, você vai encontrar os formatos, vai testar.
e quais resultados isso aqui vai trazer. Sobre as 4 partes aí, de boa, as 4 formas, né? Ficou claro aí. Tomar um... Boa. Nossa, tava frio. Show, vou seguir. E aí, fazendo isso, você vai colher alguns resultados. Então, você vai ter mais facilidade na lateralização, você não vai ter que ficar reescrevendo copy, você não vai ter que ficar mudando o gancho do criativo, você não vai ter que ficar regravando tudo. Você vai mudar o formato ali, dependendo do criativo, e vai dar bom. Você vai ter mais velocidade de teste, justamente por conta disso. Normalmente, você vai ter um CPM mais baixo, porque as pessoas vão interagir no teu criativo. Isso vai beneficiar, vai ficar mais barato. Você vai ter mais retenção, porque as pessoas vão ficar achando que é um conteúdo e vão receber um pitchzinho no final. E vai ter um CPC mais barato, né? Porque melhorando essas métricas aí, o teu CPC acaba ficando mais em conta e tu consegue escalar mais. E lógico, no final das contas, o nosso objetivo aqui sempre é ter mais ROI no funil. Isso a gente vai trazer. E aí, como é que você vai transformar? Pô, Gui, já entendi, já encontrei aqui os formatos melhores para o meu nicho, já vou testar esses coringas aí que você mandou, já entendi por que eu preciso testar isso, por que funciona, que resultados vai trazer. Tá, eu já tenho uma penca de criativo validado aqui. Como é que eu vou fazer para transformar esses criativos em outros formatos, em formatos orgânicos? Você vai precisar seguir só 2 passos. Antes, eu vou responder a pergunta da Lady Anne Mello. O que mudou após o Andrômeda? Você faz como isolamento em relação à variedade? Então, normalmente, eu gosto de fazer só 2 tipos de variação. Que é a gente mudar ou o ângulo da copy ou o formato do criativo. Mudar o formato normalmente dá muito bom. As variações que a gente muda só o formato ali, né? E aí ele continua entregando normal. Tipo, pô, deixa eu mostrar uma variação ridícula que eu fiz que pô, o criativo vendeu, deve ter vendido umas 3 vezes mais. Isso foi esse ano, né? Então eu já tinha tudo atualizado. Cadê? Uai. Ó, primeiro, era esse criativo aqui, ó. Olha aí. Testei esse formato, até aquela cópia que eu passei para vocês. Primeiro, fiz com a caixinha do Canva. Vendeu bem, validou. Aí depois eu falei, não, vou testar para ver se vende mais. Botei a biblioteca de formato. Opa, parece que não. Botei a caixinha original do Insta, né? Peguei lá, é o mesmo criativo, só coloquei por cima. Vendeu mais. Aí eu peguei esse criativo aqui e fiz isso aqui, ó. Pô, essa semana eu tava sem ideia de criativo. Vou testar isso aqui. Peguei e fiz isso aqui. Olha aí, ó. Peguei o mesmo criativo, coloquei dentro do template de cinema, adicionei uma headline e botei pra rodar. E ele foi o que mais vendeu. Vendeu o triplo do que os outros, tá ligado? Então, é as 2 alterações que eu gosto de fazer. Ou eu mudo o ângulo ou eu mudo o formato. Ângulo, o que você quer dizer mudar o ângulo? Beleza, tem o criativo de caixinha de pergunta, tem o ângulo aqui de depoimento. Aí aqui, cadê? Aí aqui eu tenho o ângulo de dor. Deixa aqui, ângulo de dor, caixinha de pergunta. Validei um perpétuo e os criativos saturaram. E agora? Então, mais ou menos isso. Aí, outro exemplo aqui bem legal. Tenho esse criativo aqui, provavelmente quem tem já deve ter Essa visto. borda, a legenda, esse filtro, a música, é tudo proposital pra você achar que isso aqui é um conteúdo. Mas na real, você tá vendo um anúncio. Tá vendo esses 2 ângulos aqui? Então, eu tenho um ângulo de plot twist ali, né? Que a pessoa meio que entrega a estratégia no gancho, no formato de cinema. Eu fiz a mesma coisa no formato de caixinha de pergunta. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Como fazer o meu anúncio parecer um conteúdo orgânico? Cara, você precisa trazer elementos que as pessoas estejam acostumadas a ver no feed delas. Então, por exemplo, essa caixinha de pergunta aqui, ela não existe. Eu coloquei ela para você achar que isso aqui é o conteúdo. Mas na verdade você tá vendo um anúncio. Então ele tem o mesmo plot twist, ele tem o mesmo ângulo e o mesmo formato. Quer dizer, formatos diferentes, né? Então é mais ou menos esse tipo de variação que eu costumo fazer. Fazer variações pequenas, eu já não sou tão a favor.
Pá, vou mudar aqui a cor da legenda, vou mudar o fundo do criativo. Isso aí o Facebook já disse que não presta e eu também não, das vezes que eu testei esse ano, não sou muito bem. Variação de gancho. Funciona se você mudar o formato ou o ângulo do criativo. Mas para mim também isso é uma coisa que vem funcionando menos. Tipo, variar o gancho. Empilhar gancho acaba funcionando melhor, tá funcionando mais. Então não sei como é que tá aí para vocês, mas tanto no meu perpétuo quanto nos dos meus clientes aqui tá funcionando melhor. Quais são os tipos de ângulos que mais funcionam para os criativos? Puxa, mas aí dá para fazer outra call só disso. Mas o que mais vende, velho, é ângulo de depoimento. Então, tô mostrando o resultado na prática. Curiosidade, fazer a pessoa continuar. E de dor. É os que mais funcionam. E aí tem suas micro variações ali, né? De cada um. A via de regra é os que mais vendem. Inclusive, qualquer dia dá pra marcar uma call de ângulo aí pra vocês também. Bora. Então, pra último, acho que esse é o último tópico, antes de abrir para dúvidas aí. Como é que você vai transformar os seus criativos que estão no formato guruzão ou estão no formato tradicional em criativos orgânicos? Você tem que seguir 2 passos, na verdade. Primeiro, é tu identificar quais são os elementos desses formatos orgânicos, qual é a fonte que eles usam nos criativos, qual que é a música que toca no fundo desses vídeos, qual que é o cenário que essas pessoas gravam. Isso de cenário para nicho é muito importante, velho. Tem que estar no cenário, em 90% dos casos, e todo dia vai se identificar. Então, para mim, por exemplo, criativo funciona muito melhor se eu estou aqui no escritório e as minhas placas vão aparecendo no fundo, do que se eu gravar na rua, no mato, tá ligado? Porque a pessoa se identifica com isso. Ela sabe o que isso significa e isso gera uma autoridade para mim. Agora, eu tive especialista de nicho fitness, né? Qualquer criativo fora da academia não funcionava. Só escalava se o cara estivesse lá na academia com roupa de academia. Então isso varia muito também. As inserções que tem no criativo, os ângulos de gravação, as frases prontas. Então, por exemplo, tem formatos que tem frases prontas. Então, tipo, por exemplo, formato de série. Ele sempre vai começar falando dia 1 testando tal coisa. Dia 1 chegando do 0 a tal coisa. Então, sempre vai ter essas frases prontas. Transições, estrutura de roteiro, tom de voz, enfim. Tu vai ter que identificar ali mais ou menos o que tem esses formatos orgânicos. E aí tu vai adicionar esses elementos no teu criativo. Então, se eu sei que, pô, os vídeos que mais funcionam no meu nicho são com caixinha de perguntas. Pô, eu vou pegar o meu criativo que mais vende e vou colocar uma caixinha de perguntas. Uma parada polêmica. Consegui mutar o cara aí, acho que tem o microfone aberto. E aí não tem muito segredo, é basicamente isso. Você vai identificar nesses formatos orgânicos quais são os elementos que tem e vai adicionar nos criativos validados que você já tem. Pode ser uma música, pode ser uma coloração, um estilo de edição, enfim. E terceiro, acho que esse aqui é um dos mais importantes. Isso aqui é uma dica extra, na verdade. E, cara, você surfar as trends, formatos e assuntos em alta. Isso aqui é muito importante, velho. Eu vejo muita gente perdendo oportunidades muito boas de fazer isso. Se fala muito disso no conteúdo, né? Ah, tem que criar conteúdo em cima dos assuntos em alta, tal. Cara, anúncio é a mesma coisa, velho. Anúncio é a mesma coisa. Eu sei que dá dó. Pô, eu vou gastar dinheiro falando do Vinícius Júnior, da Virgínia, lá. Que porra, né, cara? Mas, mano, funciona. Funciona. E, claro, tem que tomar um pouco de cuidado, né? O que tu vai falar, colocar a imagem das pessoas, assim, é meio complicado também. Mas é tudo dá pra se driblar. O que eu ia falar? Ah, tá. O pessoal usa muito nos conteúdos, então não tem por que não usar nos anúncios. Só tem um disclaimer, assim, que, tipo assim, esses criativos de assunto em alta, eles tendem a escalar muito rápido e morrer muito rápido também. Então, pô, sei lá, se for na época da convocação do Neymar, pô, quem fez criativo falando da convocação do Neymar, vendeu muito naquela semana. E na outra semana, não vendeu mais.
da época que deu a treta da Natalia Beauty. Eu fiz um criativo que vendeu muito bem numa semana, e na outra semana não vendeu mais. Então, é um jogo de estar sempre fazendo coisa nova. Mas a gente sempre está testando criativo. Então, não tem por que não testar, sabendo que você vai subir, o bagulho vai dar ROI e vai morrer daqui uma semana. Vale a pena testar. Eu te ensino a criar um clone. E aí eu trouxe dois ou três exemplos aqui disso, né? Vocês entenderem na prática como que vocês podem fazer isso nos criativos de vocês. Provavelmente vocês viram há 1 mês, 2, 3 meses atrás, aquela trend insuportável das crianças divulgando os negócios dos pais. Ó, esse aqui é a pastelaria do meu pai. Se quiserem vir, ó, ele frita pastel aqui na cozinha. Se quiserem comer, essa porra aí. Teve um brother meu, o Lucas, que ele fez um criativo nesse formato. E, mano, esse criativo vendeu pra caralho. Eu te ensino a criar um clone de IA pra gravar vídeo pra você, se você estiver precisando. Esse vídeo aqui nem fui eu que gravei, e ele passou de 1 milhão de views. Se quiser fazer também. Não tem nada a ver com virar influenciador, nem fazer dancinha. Se estiver esperando isso, já pode sair. Enfim, meio que tu vai disfarçar a cópia do teu criativo ali, quebrando objeção, elevando nível de consciência, dentro dos formatos que estão virais. Eu não sei se vocês lembram da época da novela das frutas, né? Aquela porra das moranguetes e não sei o que, não sei o que lá. Isso, mano, isso viralizou infinitamente a parada. E aí, eu, como bom olheiro, né, fui lá e transformei isso num criativo. Provavelmente vocês devem ter visto. Abacatudo, o que é isso no celular? Nada, meu amor, não é nada do que você tá pensando. Eu não acredito! Você tá com ROI negativo? Me esquece! O que aconteceu, irmão? A moranguete me largou só porque eu tava escalando fofo. Me ajuda, por favor. Deixa eu ver esse gerenciador. O que é isso, cara? Esses criativos tão ridículos, tu tá parecendo o Marcel gravando anúncio. Mas como eu tenho que fazer então? Tá ligado que a Morandete já tá com bananido, né? Olha a biblioteca dele. Só formato orgânico. Nem parece anúncio, por isso que ele tá escalando e você tá aí chupando o dedo. E como eu faço pra achar esses formatos? Não precisa achar não. Olha aqui, eu achei esse painel com 50 formatos orgânicos validados. Me manda aí então que eu vou testar. 3 dias depois. Tá ligado? Meio que tipo, eu adaptei uma cópia ali, que eu já tinha validado, para um formato de meme ultra viral, tá ligado? Que na época, qualquer hora que você abrir o Instagram ia aparecer alguma merda dessa, alguém falando sobre isso, um vídeo desses, enfim, tava insuportável. E deu bom. A Nath perguntou qual IA você usou para esse vídeo. Eu usei a IA do CapCut, se eu não me engano é a Seedance, acho que é. Aí eu fiz direto por lá. Mas sei lá, gastei uns R$5 pra fazer esse criativo. E deu ROI. E aí é meio que Funil isso, véio. perpétuo. Funil perpétuo. Também, né? Que era um formato que estava muito em alta, tipo, todos os canais de meme, de motivação, estavam usando esse formato aí, eu peguei e transformei em criativo. Funil perpétuo que vende, mas não escala para mais de 20, 30 mil reais por semana, não tem problema de oferta, nem. E se vocês forem ver, não é só a borda e tal, é a música, é o efeito que tem, a fonte da letra que tem em cima, é o estilo da legenda, tipo, é tudo igualzinho o formato mesmo. Então, tem essa pegada. E é isso, tropa, a aula foi essa aí. Antes de eu ir para dúvidas, quero saber se vocês curtiram a aula, se foi um conteúdo bom, deu para dar uma expandida aí nas ideias do criativo. Sei que, vocês estão aqui, provavelmente vocês fazem criativo toda semana, estão nessa função aí de validar, testar, ver um monte de coisa. Eu espero que tenha trazido novas ideias aí para vocês. E aí fica aberto aqui para tirarem dúvidas, não só sobre o conteúdo, mas sobre o assunto no geral.